Amém. Então estamos nessa nova série, Hábitos. Pequenas disciplinas, grandes resultados. O que é que a Bíblia Sagrada tem para nos dizer sobre isso? Então, é uma série muito prática e a nossa esperança é que a gente saia daqui e cada um de nós saiamos daqui cheios de vontade de viver a vida que Jesus tem para nós, de que forma que a gente pode viver aí no mundo e levando o Evangelho de Jesus, porque Jesus ele tem o poder de redirecionar a nossa vida. Se a nossa vida está caminhando para um lugar, para uma direção, Jesus é a única pessoa que pode transformar absolutamente a nossa vida. E o início de ano, então, agora, já dei o Feliz Ano Novo. Para mim, o início de ano é um ano bem diferente. Eu gosto pra caramba de início de ano, porque é um momento onde as pessoas elas estão totalmente abertas para mudanças. Em janeiro, você percebe que você deveria ter feito mais exercícios físicos, você percebe que você deveria ter comido melhor, você percebe que você deveria ter dormido mais. No meu caso, é dormido mais mesmo. Eu durmo muito pouco. Mas em janeiro é o mês onde a gente pensa em tudo isso. Porque janeiro é muito convidativo. Janeiro convida a gente a olhar para o ano passado e falar assim, cara, o que é que eu posso fazer nesse ano para ter um resultado diferente? Então, eu gosto muito porque quem lidera o Ministério de Jovens aqui também sabe que eu gosto muito de retrospectivas, eu gosto de desenhar barquinho na lousa, eu gosto demais de retrospectiva. Então, começo de ano é muito legal por causa disso. Daniel, hoje você vai me ajudar a passar os slides. Pode passar o primeiro? Eu separei as 10 resoluções de ano novo mais populares que nós temos. Eu pesquisei lá quais são as resoluções de ano novo mais populares que a gente chega janeirão, sabe? Pega aquele caderninho novo, Agenda 2020, você pega a primeira página e é assim, né? Se você já teve agenda nova, a gente fica com dó de usar a primeira página. Eu normalmente começo pela última, mas resoluções são esse momento onde a gente escolhe, cara, por onde eu vou começar? O que eu vou colocar como meta? E ali estão as 10 mais. Perder peso, tremendo, vai ser difícil, eu vou ler aqui. Alimentação mais saudável, economizar dinheiro, aprender uma habilidade nova, praticar um esporte, ser feliz ou encontrar um novo amor, viajar ou conhecer um lugar específico, encontrar um emprego ou trocar de emprego, ler mais livros e 10º, parar hábitos ruins. Então, aí estão os 10 hábitos ou as 10 metas mais populares da nossa sociedade. Talvez você se identifique com alguns, eu me identifiquei com vários. Tem um aqui que não está aí, mas é dormir mais, que está na minha lista já faz 5 anos. E esse, então, são as 10 metas ou as 10 resoluções mais comuns. Elas fazem parte dos nossos dias. E a gente vai descobrir uma coisa. Passa para mim, Daniel. 92% das resoluções de ano novo não passam do Dia dos Namorados. 92% das resoluções de ano novo não serão cumpridas. Essa informação está no livro do James Clean sobre hábitos. E isso significa que a gente planeja, a gente cria, a gente esboça, elabora, joga a meta lá, coloca no quarto, coloca na porta. E está aí, 92% delas não serão cumpridas. Não serão cumpridas. E aí tem uma frase bem interessante. Pode passar, Daniel. Tem uma frase bem interessante que diz muito. Pessoas de sucesso ou pessoas que têm bons resultados fazem consistentemente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Eu vou ler devagar. Pessoas de sucesso ou pessoas que têm bons hábitos fazem consistentemente
o que outras fazem ocasionalmente. Por exemplo, você conversa com uma pessoa que tem uma vida com Deus. Você conversa com uma pessoa que sempre ela tem uma palavra de vida para você. Parece que ela tem todas as respostas. Parece que ela caminha com Jesus. O que acontece? Essa pessoa tem hábitos consistentes de se encontrar com Deus, de ter um devocional, de entender o que é que o Senhor quer. Uma pessoa que é bem financeiramente, essa pessoa provavelmente planeja, tem uma planilha de gastos, provavelmente ela analisa o cartão de crédito dela, fatura, até que ponto eu posso gastar. Talvez fisicamente, você olha alguém que está bem fisicamente, está forte, você fala assim, essa pessoa aí, não, ela acordou mais cedo do que você, ela provavelmente fez muito mais exercício e comeu muito melhor. E nos relacionamentos também, as pessoas que fazem de forma consistente nos relacionamentos são aquelas que perdoam com mais frequência, se calam, ouvem mais e naturalmente são pessoas que têm sucesso na área de relacionamentos. E tem um detalhe, gente, os nossos hábitos, eles estão nos construindo. Eu vou falar muito sobre isso hoje, mas cada hábito nosso está nos construindo. Então, todas as decisões que a gente toma vai construindo quem nós somos. Amém? Se você pegar Jesus, por exemplo, Jesus, você nunca vai ver Jesus lá dizendo assim, olha, eu não tenho tempo para orar porque, cara, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que curar as pessoas e acaba a celebração aqui e os discípulos ainda me chamam de canto porque querem conversar comigo. Você não vê Jesus fazendo isso. Sabe o que você vê? Você vê Jesus com frequência fugindo da multidão, indo para o deserto, indo para qualquer canto para orar e para ter um momento com Deus. Esse era o hábito de Jesus. Jesus tinha um momento com o Pai. Jesus não usava desculpas. Olha essa frase aqui que interessante. Nossos hábitos nos construirão ou nos quebrarão. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Nós somos aquilo que nós fazemos. Esse é um fato. Nós somos o que fazemos. E aí a pergunta que fica é por que os nossos hábitos não por que as nossas metas não funcionam? Por que os nossos planos de início de ano, eles morrem tão cedo? E eu quero trazer um texto de Romanos. Eu vou convidar vocês para abrir lá em Romanos 7:15. Pode passar, Daniel. Romanos 7, versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio. Ou seja, eu não consigo acordar, eu não consigo fazer meu devocional, eu não consigo ficar um dia sem comer chocolate, eu não consigo ficar sem um relacionamento, sem um namorado. Eu não faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio. Versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ou seja, eu tenho desejo, eu planejo, eu coloco metas, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aí. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta está em Jesus. Paulo aqui, ele está falando sobre
o bem que ele quer fazer e ele não consegue fazer. E vocês vão perceber lá no versículo 24 que Paulo faz uma coisa que a gente faz com muita frequência. Paulo conecta o fracasso dele à identidade dele. Então ele diz que ele não consegue fazer, logo ele se chama de miserável. Ele fala, miserável homem que eu sou. Ele conecta o fracasso dele, eu não consigo, eu sou um fracassado. Mas Paulo pergunta, quem vai me libertar desse corpo mortal? E ele fala, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele olha para o único, ele olha para a fonte, o único que pode nos mudar, o único que pode nos moldar. Paulo diz, a resposta está em Jesus, é Ele quem pode libertar, definir. Cristo é a fonte, Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa esperança. Paulo olha para Jesus e fala, é Cristo. É só Ele que pode me libertar. Paulo, ele então fala que ele é miserável, mas ele fala, Cristo é a minha esperança. E aqui está uma coisa importante, não importa o que você fez, não importa o que você pensou, não importa o que você vai fazer, não importa onde você foi. Cristo é a nossa esperança. Cristo, ele nos recebe de braços abertos. Paulo está dizendo, eu sou miserável, eu não consigo fazer o bem que eu deveria fazer, eu estou fazendo pelo contrário, eu estou fazendo o mal. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Cristo faz com que todas as coisas se movam. Se você está indo para uma direção, Cristo te pega e te leva para outra. Cristo nos pega e nos faz novo. Cristo nos dá um novo caminho. Paulo, ele indica que a solução está em Jesus. O velho homem já morreu, o novo chegou. O novo chegou. Cristo é a nossa solução. E a minha oração aqui é que a gente experimente essa vida que está em Cristo, essa vida que está disponível. E muito mais do que experimentar, que a gente viva dessa forma. Porque se é verdade que todas as coisas devem ser para a glória de Deus, então se você é um eletricista, você tem que ser um eletricista para a glória de Deus. Se você é um professor, você tem que ser um professor para a glória de Deus. Então essa é a minha oração, que não importa o que a gente faça para glorificar o nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Por quê? Porque pessoas de sucesso ou pessoas que concluem as suas metas fazem consistentemente o que outras fazem ocasionalmente. E tem um detalhe, gente. Todos temos intenções genuínas. Todos nós temos intenções boas. Todos. Mas nós falhamos de novo, e de novo, e de novo. Entra ano e sai ano, e 92% a gente não conclui. Por que que nós normalmente falhamos? E eu quero dar 3 razões aqui hoje do porquê nós falhamos nas nossas resoluções de ano novo. Passa para mim, Daniel. Primeiro, nós nos concentramos no quê? Mas não entendemos o como. Ou seja, olhamos para as metas, mas não olhamos para os processos. Isto é, como é que eu vou chegar nas metas? A gente olha, quer realizar, mas não entendemos como é que nós vamos chegar lá. E tem um detalhe, todos nós temos objetivos muito parecidos, certo? Ninguém chega no começo do ano e fala assim, olha, esse ano eu quero bater a minha meta de colesterol alto. Eu quero chegar no meu máximo possível. Ano passado eu não consegui, esse ano eu quero. Esse ano eu quero comer o máximo de hambúrguer possível. Esse ano eu quero comer lanche no café da manhã. Ninguém planeja isso. Ninguém planeja ficar endividado. Ninguém fala assim, cara, esse ano eu vou alcançar uma meta e vou dobrar a meta de dívidas. Não, ninguém faz isso. Porque todas as pessoas querem coisas semelhantes. E se você conheceu a Jesus, você naturalmente quer se aproximar dele. Você quer estar perto dele.
você quer influenciar pessoas, você quer ser saudável. Então, nós começamos o ano querendo ser saudáveis. Se é que a gente tem uma meta, é que o nosso prato seja o mais colorido possível. Se é que a gente tem uma meta, é que o nosso mês não feche no vermelho. Se a gente estabelece uma meta de relacionamento, é não brigar com ninguém. A gente não busca uma coisa diferente disso. Passa para mim, Daniel. Tem uma frase do autor James Clear, ele fala o seguinte: vencedores e perdedores geralmente têm os mesmos objetivos, e pessoas de sucesso e pessoas mal-sucedidas têm exatamente os mesmos objetivos. O problema é que os resultados são drasticamente diferentes. Se você pegar um treinador de futebol, ele está gastando milhões para formar um time. Ele não fala assim, eu quero formar um time para chegar em quinto lugar, vai ser incrível ficar em quinto lugar. Não. Uma pessoa que está se casando, ela não quer ficar 5 anos juntos. Cara, vamos viver 5 anos, vamos viver 10 anos juntos, depois a gente se divorcia. Não, as nossas metas são idênticas. A gente quer as mesmas coisas, queremos os mesmos resultados. Mas por que a maioria falha, então? Por que 92% das nossas metas não acontecem? Porque metas não determinam sucesso. Os seus hábitos, o seu dia a dia é que vai determinar o resultado ou a forma como você vai terminar. Por exemplo, eu entrei em 2020 querendo conhecer Jesus. Cara, que meta incrível. Eu entrei em 2020 querendo ser um homem de Deus, um cara que fala a respeito de Deus para as pessoas, só que se eu não der o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo, sabe o que vai acontecer? Vai virar 31 e nada vai ter acontecido. Já viu aquele ditado que parece provérbios, mas não é de intenções, o inferno está cheio? Não é provérbios, gente. Então, querer conhecer a Deus não vai fazer você terminar o ano melhor, próximo e amigo de Deus. As metas são boas para definir uma direção, mas os sistemas são melhores para progredir. Ou seja, as metas nos impulsionam ali, talvez a primeira semana, a gente está num grupo fazendo a leitura do Gênesis ao Apocalipse durante o ano de 2020, a gente está juntos e é muito incrível, a primeira semana você lê tudo, você fala assim, não posso ler 5, 6, não posso ler um pouco mais, chega na segunda semana, você já está arrastando para ler. As nossas metas, as nossas resoluções, elas nos dão o impulso primeiro, mas a continuidade depende dos processos. Se você pegar Daniel é um jovem que estava lá na Babilônia, ele é bem sucedido. O que acontece com Daniel? Daniel ele decide não se contaminar com a comida do rei. Ele decide não se dobrar diante dos postes ídolos da Babilônia. Nabucodonosor pega ele e joga na cova dos leões. E o que acontece? Os leões fecham a boca, os leões não pegam Daniel. Mas se você olhar a história de Daniel, 3 anos antes, pelo menos, ele decidiu orar 3 vezes ao dia, ininterruptamente. A Bíblia vai dizer que Daniel decidiu e ele assim fez. Então, ele na cova dos leões, permanecendo vivo, é um resultado da vida com Deus que ele tinha. É uma resposta. Então, se você quiser crescer em fé, se você quiser conhecer Jesus, você vai descobrir que você precisa de bons hábitos. Sem eles, você não consegue. A meta de Daniel era muito boa, de querer não se contaminar com a comida do rei, a meta de Daniel de não se dobrar perante os postes ídolos, percebem? Mas se ele não orasse 3 vezes ao dia e não tivesse um propósito, não conhecesse a Deus, cara, os leões iam fazer churrasquinho dele. Porque Daniel conhece a Deus, é nos processos.
é no dia a dia. E a oração do Pai Nosso tem uma sabedoria. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Quando eu aprendi isso, eu parei de sentar na mesa e falar, Deus, que nunca mais falte o pão na minha mesa. Não, não foi assim que Jesus ensinou você a orar. Já pensou, eu oro uma vez, nunca mais falte, você não precisa orar mais. O dia que eu aprendi isso, eu falo, Deus, obrigado pelo pão de cada dia, porque a oração do Pai Nosso tem essa sabedoria. A gente precisa, dia após dia, conhecer Jesus, buscar Jesus, da mesma forma que você se alimenta. Da mesma forma. Você precisa alimentar a sua vida espiritual. Então, se você quer se tornar uma pessoa que resplandece a Cristo, você precisa buscá-lo. E tem uma curiosidade, quando a gente fala de metas, a gente acha que a gente precisa mudar os resultados. A gente acha que a gente pode... eu defini esse ano... Já viu aquela pessoa? Começou a academia dia 3 de janeiro, postou uma foto e nunca mais aparece na academia. Você já fez isso? Alex? Não adianta a gente ter boas intenções. Cara, eu sou uma pessoa que ama Jesus, eu quero ver a glória de Deus descer aqui. Beleza? E a sua segunda-feira, como é que é? Percebe? O que é que está construindo a sua identidade? Então, nós precisamos olhar como e definir os pequenos passos fiéis. Quais são os passos para que a glória de Deus venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha escola, sobre o meu trabalho? O que é que eu tenho que fazer? Desejar a glória de Deus? Também, mas não só isso. Na verdade, nós precisamos mudar as pequenas coisas. E nós deixamos sempre para depois. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. E eu quero te encorajar a participar desses nossos 3 cultos da série, porque a gente vai falar de alguns assuntos relacionados a hábitos. E te encorajar a conquistar e adquirir novos hábitos e a deixar outros. Amém? Segunda razão pela qual nós não temos sucesso nas nossas metas. Pode passar. Não vemos os resultados rápidos o suficiente. Não vemos os resultados rápidos o suficiente. Então, nós desistimos. Talvez você começou lá em começo de janeiro e falou assim, vou fazer caminhada 3, 4 vezes por semana. E aí você fez uma semana certinha, bateu lá, e aí você estava passeando no centro e tinha uma farmácia, uma balança, você subiu na balança. Para quê? Ganhei 1 quilo. Essa droga não funciona, eu não vou mais caminhar, eu não vou mais... Ou talvez você está lendo a Bíblia, você está fazendo devocionais porque você quer ser uma pessoa mais paciente. Você quer se aproximar de Jesus. E aí, na primeira oportunidade que aquela pessoa que consegue te tirar do sério tem, o que acontece? Ela consegue. E aí você diz assim, não adianta. Para que eu vou fazer devocional? Nós não vemos resultado rápidos o suficiente e achamos que não funciona. E aí nós concluímos de forma errada que pequenas e boas decisões não são importantes. Hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou no pequeno grupo, não tem problema. Hoje deixar de fazer isso não tem problema. Pequenas e boas decisões vão chamando outra, e vão chamando outra, que vão chamando outra, e a gente vai construindo uma identidade a partir de decisões ruins e de maus hábitos. Então nós concluímos de forma errada que tantos pequenos passos bons, eles não nos ajudam a chegar lá, mas a gente conclui também que os pequenos hábitos ou as pequenas decisões ruins também não afetam muito para onde a gente está indo.
concluímos de forma errada. Então, nós sabemos que o resultado da nossa vida é a soma das pequenas decisões. Pode passar, Daniel. Cada decisão da nossa vida está construindo, está colocando um tijolinho no castelo chamado você, chamado Elias. Cada decisão que eu tomo. Ah, mas ninguém está vendo. Cara, uma decisão, outra decisão ruim, e outra, e outra. E a gente vai tomando decisões que constroem quem nós somos. E tem um detalhe, gente. Decisões ruins, uma decisão ruim dificilmente vai fazer com que você arruine a sua vida. Mas o que acontece é que você acorda de manhã e você deveria ir para lá e você vem para cá. Você deveria falar a verdade para aquela pessoa e você não fala a verdade. E aí você continua. Ah, eu não deveria fazer isso, eu não deveria responder aos meus pais. Eu vou lá e respondo. E vou tendo decisões ruins atrás de decisões ruins. Isso vai formando a nossa identidade, isso vai formando quem a gente é. De repente, a gente põe a mão na cabeça e fala, cara, que caos que está a minha vida. Porque cada pequena decisão que você tem vai puxando outra, que vai puxando outra. As pequenas decisões, elas são importantes. Toda e qualquer decisão na sua vida é importante. Então, se você pega alguém que você conhece, que está despontando, da mesma forma, se alguém está despontando na área do ministério, se alguém está despontando na área financeira, naturalmente as decisões dessa pessoa são decisões boas, são hábitos bons, são atitudes boas. Se você pega uma pessoa que, cara, essa pessoa está virando uma inspiração para mim, essa pessoa conhece a Jesus, você pode perceber que tem muita coisa que ela faz, e você não vê. Tem muita atitude dela, tem muito sacrifício dela, tem muita oração, muito jejum que você não percebe. A gente vê quando as coisas estão dando certo. Mas pequenas e boas atitudes constroem um caráter fiel, um caráter à maneira do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você considera esses pequenos hábitos bons, vai chegar um ponto que a perseverança vai te levar a algum lugar. Quando nós perseveramos, nós alcançamos aonde nós desejamos estar. Eu lembro de quando eu era mais novo, eu comecei a fazer academia, e aí eu vi que ovo cozido era uma coisa boa. Falei, olha, ovo cozido, vou fazer, nunca tinha feito. Coloquei ovo cozido, liguei o fogo. E aí, conforme o tempo passava, eu olhando para o ovo, sabe o que acontecia? Nada. O ovo não mudava de cor, o ovo não desabrochava, o ovo não abria, o ovo não fritava, não cozinhava, não acontecia nada. De repente, a água começou a ferver. A água começou a ferver, eu olhei no relógio, dei uns minutinhos, peguei e desliguei, fui abrir o ovo. O que aconteceu? Estava cru. O ovo estava cru. Porque nós não vemos resultado rápido o suficiente e a gente acha que o fogo não está ligado ou que não está acontecendo nada. Se você pegar água fervente, a água começa lá nos 80 graus, quente, vai esquentando 140 graus, vai esquentando 205 graus, 211 graus, a água está muito quente, até que ela chega em 212, ela entra em ebulição e ela está fervendo. Ela chega num ponto em que ela fica fervendo, por quê? Nada é desperdiçado, gente. Nada é desperdiçado, tudo entra para a conta da nossa vida.
E um dia nós veremos o resultado. Se você não está vendo o resultado, talvez seja porque ainda não chegou no ponto de ebulição que tem que chegar. A água está fervendo? Ainda não está fervendo, está quente. Calma. Pequenas e boas decisões constroem o nosso caráter. Pequenas e boas decisões vão construindo. Passa para mim, Daniel. Então, nada é desperdiçado. Tudo entra para a conta da nossa vida e um dia nós veremos o resultado. O seu trabalho duro, as suas disciplinas, os seus sacrifícios não estão sendo desperdiçados. Gente, está sendo tudo armazenado. Se você está se dedicando para algo, se você está servindo em algo, se você está investindo tempo em algo e não está vendo resultado, calma, a água está esquentando, está esquentando, está esquentando, tudo vai sendo armazenado. Pequenas e ruins, todas as decisões pequenas e boas, ruins e boas, elas estão contando para algo. Então, quando nós entendemos isso e nós adicionamos na nossa vida, na nossa rotina, disciplinas que honram a Jesus, quando a gente entende que, cara, para eu caminhar com Jesus, eu preciso ter bons hábitos, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso me encontrar com Jesus, então é isso que eu vou fazer e eu te garanto que vai chegar um momento que vai chegar no ponto de ebulição e você vai estar pronto, você vai estar em forma. Caminhar com Jesus exige continuidade, caminhar com Jesus exige constância. A gente precisa mudar os nossos hábitos para que a gente tenha um final de 2020 diferente. A gente precisa. Todos querem resultados, mas as pessoas que alcançam são aquelas que fazem consistentemente aquilo que outras fazem de vez em quando. Passa para mim, Daniel. Todos querem resultados, mas só aquele que faz com consistência é que vai alcançar. Passa mais um, por favor. Então, ferver a água é o resultado. A água precisou absorver o calor pouco a pouco e o fogo constantemente ligado. Você está pedindo a Deus uma vida diferente, você está pedindo a Deus uma vida próspera, você está pedindo a Deus uma vida que você tenha amigos. Cara, mude as suas pequenas decisões, mude os seus pequenos hábitos, liga esse fogo, deixa esquentar, porque uma hora Deus vai usar você e vai transformar pessoas por meio da sua vida. Disciplinas, sacrifícios, eu tenho certeza que os resultados vêm. Passa para mim o slide. Gálatas 6:9 diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, isto é, não nos cansemos de escolher o certo, de levantar 15 minutos antes, não nos cansemos de jejuar, de escolher bons amigos, de escolher uma namorada, um namorado bom, que ama Jesus, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Pois no momento oportuno colheremos uma colheita se não desistirmos. Glória a Jesus. Se você não desistir, você vai colher isso. É a Bíblia que diz. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no momento oportuno colheremos uma colheita se não desistirmos. Gálatas 6:9. Glória a Jesus. Mesmo que você não esteja vendo os resultados, não nos cansemos. Tudo está sendo armazenado e no momento adequado a colheita será feita. No momento adequado você vai ver. Cara, não desiste. Por que tendemos a falhar tanto? Primeiro, nós focamos no que e não entendemos o como. Segundo, não vemos os resultados rápidos o bastante. Terceiro, passa para mim, Daniel. Nossa identidade distorcida sabota o nosso sucesso. O inimigo costuma apontar as nossas falhas de identidade. Talvez
você tenha pensamentos ou alguém te diga que você não sabe fazer, ou que você não consegue fazer, ou que tem alguém que consegue fazer melhor do que você. Talvez você se diga que você não é bom o suficiente, que você não está pronto. Olha só, Paulo diz: miserável homem que sou, ele atribui o fracasso dele à identidade. A gente está repetindo o Paulo. Ele atribui os fracassos dele à identidade. Eu sou um miserável, quem vai me livrar? Eu não presto. Passa o slide, Daniel. E tem outros nomes da Bíblia que acontece isso também. Se você pegar Moisés, Deus diz: Moisés, está na hora. Você vai tirar o povo do Egito. Como assim, Deus? São 2,5 milhões de pessoas. Eu sou gago, eu não consigo falar. Como é que eu vou convencer 2,5 milhões de pessoas a sair do Egito, sendo que eles estão lá faz 400 anos? Não, e pior, eu tenho que convencer Faraó. Faraó é um deus no Egito. Percebe? Moisés, ele fala assim: eu não sou bom, eu não sou um bom orador, eu não consigo. Ele está atribuindo fracassos à sua identidade, isto é, a identidade distorcida, sabotando aquilo que Deus queria fazer por meio dele. A minha identidade é de um mau orador, a minha identidade é de alguém que não consegue, sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer e não vai conseguir, porque você nem tentou. Eu sou alguém que falava assim: cara, trabalhar com o Ministério de Adolescentes, está maluco, eu não sei, não gosto nem de adolescentes. Mas quando nós não somos sabotados pela nossa identidade, cara, Deus ele pega e usa a gente de uma forma grandiosa, que as pessoas não acreditam. Isso é testemunho, isso é testemunho. Deus chama Gideão: Gideão, eu quero que você venha, que você liberte o povo das mãos dos midianitas. Gideão fala assim: você deve ter errado o endereço, Deus. Eu sou o mais fraco do meu clã, eu sou o mais fraco da minha comunidade. Não errei não, Gideão, é você. Para de dizer que você é fraco, Gideão. Eu é que estou diante de você e eu vou te levar até a vitória. Identidade, quando nós atribuímos o nosso fracasso à nossa identidade: eu não consigo, eu não vou dar conta, alguém é melhor do que eu, sabe o que acontece? Você fracassa. Insucesso. Quando nós atribuímos as nossas dúvidas, a nossa identidade, a gente não consegue. Talvez você diga assim: eu sempre tive problema com dinheiro, eu sempre tive problema com tempo, eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não sou organizado, eu nem sou bom com pessoas, como é que eu vou fazer isso? Não, essa não é a sua identidade. Para de dizer que você não é bom, para de dizer que você não sabe, para de dizer que você não consegue, e de sabotar aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida. Em nome de Jesus você consegue, porque quando nós estamos fracos é que Ele é forte por meio de nós, e a nossa vida se torna testemunho para a glória dEle, não é para a nossa glória. Se você fosse bom para algo, a glória seria sua, mas a glória é de Deus. Sabe o que acontece? Daniel, passa para mim. Uma identidade doentia cria hábitos ruins. E hábitos ruins reforçam uma identidade doentia. Isto é um ciclo. É um ciclo. Uma identidade doentia cria hábitos ruins. Eu não consigo, eu não posso, logo eu não vou fazer. E hábitos ruins vão construindo uma identidade doentia, distorcida. Eu quero nesse ano, quero perder 4 quilos, quero ler 5 livros, quero ler a Bíblia toda e eu quero te fazer um desafio. Quando você fala isso, escreve quem que quer essas coisas. Não é o que eu quero fazer. Escreva quem quer fazer essas coisas. Quem que quer ler 4 livros? Quem que quer ler a Bíblia toda? Quem que quer perder 5 quilos, 4 quilos? Quem? Comece pela identidade. Comece pela identidade.
E aí eu vou te dar uma dica, se você não entendeu. Pensa assim, quando chegar no final do ano e alguém for falar sobre você, o que é que você quer que as pessoas digam a seu respeito? Eu vou falar sobre o Elias agora. Cara, sabe o Elias? O Elias é um cara que ama Jesus. O Elias é um cara que serve. O Elias é um cara que, se você precisar dele, 3 horas da manhã ele vai levantar. O Elias é um cara que ama a mulher dele. O Elias é um cara que ama a família dele. Cara, é isso que eu quero ouvir. É isso? Então, beleza. Cara, eu quero ler 4 livros e a Bíblia toda. Quem quer ler 4 livros e a Bíblia toda? Esse Elias. Esse Elias. Esse que é referência. Esse que é olhado. Cara, percebem? Quem quer fazer aquilo que você planejou como resolução de ano novo? Quem? Porque vai chegar um momento em que você vai cansar de fazer aquilo que você tem que fazer. Vai ser muito mais atrativo você abrir o Netflix do que ler Êxodo 14. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai ler o 14. Logo, foi tão fácil não ler o 14 que eu também não vou ler o 15. Nossa, é fácil não ler, ninguém me falou nada, então não vou ler o próximo. E não vou ler o próximo. Sabe o que acontece? Você não leu. Você parou em Êxodo. Quem aqui já parou em Êxodo? Numa tentativa de leitura? Eu já parei. Pois é, gente. Agora, se você falar assim, cara, eu não vou abrir esse Netflix antes de ler os textos que eu tenho que ler. Você está sujeitando a sua carne. Cara, eu não vou abrir meu Instagram enquanto eu não tiver o meu momento com Deus. Bicho, você vai fazer sua carne sofrer. Eu não vou abrir o YouTube. Eu não vou fazer isso enquanto eu não tiver aquilo que realmente importa para mim. Experimenta. Nós não construímos, nós não terminamos, não fazemos aquilo que a gente tem que fazer, porque a gente faz más escolhas. Então defina quem quer fazer as resoluções de 2020. Quem? Quem é a pessoa? Quem é o Alan? Que tipo de Alan vai ser visto no final de 2020? Quem? Que tipo? E aí, quando você estiver na dúvida se você faz ou não faz, você fala assim, olha, esses são as resoluções daquela pessoa. Não permitam que a sua identidade sabote o sucesso. E sucesso não é uma palavra ruim, não. Eu tinha sucesso como uma palavra pejorativa quase, de tanto que eu vi na televisão, assim, faixa. Cara, sucesso é bom. Se você for bem-sucedido na sua família, você vai ter uma família forte, linda, maravilhosa. Se você for bem-sucedido financeiramente, você pode ser generoso, você pode abençoar pessoas. Se você for bem-sucedido na sua saúde, você vai estar cuidando bem do templo do Espírito Santo, sabia? O Espírito Santo gosta que você come verdinho, que você durma bem. O Espírito Santo gosta que você faça academia, crossfit não, academia. Tá? Porque o nosso templo é o corpo do Espírito Santo, você precisa cuidar dele. Então ter sucesso é bom. É bom. Então quem você quer se tornar? Ah, eu quero me tornar um amigo confiável, uma pessoa que se importa. Quem você quer se tornar? Uma pessoa financeiramente bem? Cara, talvez eu demore 4 anos para ficar bem financeiramente, talvez eu demore 10 anos. Mas se você começar com pequenos passos fiéis, cara, você vai chegar lá. Ah, vai, porque a água vai ferver e vai chegar em ebulição. Quem você quer se tornar? Cara, eu quero ser conhecido como alguém generoso, eu quero ser conhecido como uma pessoa ousada que fala de Jesus para as pessoas, para os meus amigos, para a minha família, para as pessoas da minha escola. Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa amável. Quem você quer ser é muito mais do que o que você quer fazer.
Quem você quer ser? Aqui está. Ações reforçam a identidade. As nossas ações reforçam a nossa identidade e identidades reproduzem ações. Já aconteceu com você de você estar fazendo alguma coisa e de repente você fala assim, cara, eu não devia estar fazendo isso. Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou cristão. Por que eu estou dando risada dessa piada? Já aconteceu isso com vocês? Pois é, já aconteceu comigo. Assim, tão rápido. Eu dei risada, eu falei, o que eu estou rindo disso? Por quê? Porque a minha identidade foi minha referência, a minha identidade de discípulo de Jesus. Cara, um discípulo de Jesus não pode dar risada dessa piada, então é isso que eu vou fazer, eu não vou dar risada disso. Percebem? A nossa identidade cria bons hábitos. Então nós lembramos de quem nós somos. Passa para mim, Daniel. Porque quando você sabe, Jesus, quando você sabe quem você é, você sabe o que é que você tem que fazer. Quem você quer ser? Você conhece quem você é? Pense nisso. Quem é que você quer ser ao final desse ano? Que tipo de hábitos você quer ter ao final de 2020? Porque é isso que importa. É isso que importa. Quem é que você quer ser? Vou ler um texto de Romanos 6:6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Versículo 12. Portanto, olha só, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. 14, pois o pecado não os dominará. Quando você sabe quem você é, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Quem você é um remido pelo sangue de Jesus, cara, você sabe o que você tem que fazer. Quem é que você é? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, então por que é que você está com medo? Por que é que você está inseguro se você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Qual é a nossa identidade? Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Talvez você diga assim, cara, e agora? Quem me livrará? Quem me livrará desse corpo? Eu não consigo, eu já estabeleci metas, eu já estabeleci tudo. Quem me libertará? Talvez você diga igual Paulo. Quem vai me libertar desse corpo mortal? Eu sempre leio esse texto imaginando que Paulo está gritando. Quem vai me libertar desse corpo mortal? E agora eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. Eu sei, eu quero fazer, mas eu não consigo. Mas no versículo 25, no final, ele fala assim, graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, porque em Cristo nós sabemos que nós somos fortes, em Cristo nós sabemos qual é a nossa identidade, graças a Deus, Ele pode me libertar e formar a minha identidade à maneira do Cristo. Quando você sabe quem você é, você sabe exatamente o que você tem que fazer. E uma identidade saudável, gente, cria hábitos saudáveis. Uma identidade saudável cria hábitos saudáveis. Você vai se dedicar à palavra de Deus, você vai buscar conhecer mais de Deus, você vai falar com pessoas sobre Deus, mas porque os hábitos, eles reforçam
a nossa identidade. Quem você quer se tornar? Quem? Pense nisso. Há 10 anos eu conheci Jesus, gente. Há 10 anos, Jesus se mostrou para mim. E eu passei a ter desejos que antes eu não tinha. Eu deixei de querer coisas que antes eu queria. Isso aconteceu exatamente há 10 anos, foi em 2010. E aí a pergunta que fica, essa semana eu fiz 30. Essa semana eu fiz 30 anos. A pergunta que fica é: quem eu quero ser aos meus 40 anos, daqui mais 10 anos? Quem eu quero me tornar? O que eu quero estar fazendo com 40 anos? Por quê, gente? Porque não é uma ação única que vai fazer. Eu estou aos 39 e agora eu queria aos 40 estar assim, então agora... Não, é um processo, é constante. Quem você quer se tornar? As coisas acontecem, a nossa identidade é formada ao longo do tempo. Quando conheci Jesus, eu não fazia ideia do que ia acontecer durante esses 10 anos. Cara, eu não fazia ideia. E eu não faço ideia do que vai acontecer daqui 10 anos, mas eu sei que eu quero daqui 10 anos ser uma pessoa que ama Jesus, eu quero ser uma pessoa que é forte, uma pessoa que tem uma família forte, eu quero ser uma pessoa que influencia os outros, eu quero ser uma pessoa que ama a Jesus, eu quero ser generoso, eu quero amar independente se a pessoa mereça ou não, isto é, eu quero caminhar para me aproximar e me tornar parecido com Jesus, é isso que eu quero. Então você precisa dizer quem você quer se tornar. Porque senão você não vai saber se você chegou, você não vai saber nem se você vai estar caminhando. Você precisa dizer, cara, quem eu quero me tornar? Porque pessoas de sucesso fazem constantemente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Quem você quer se tornar? Que tipo de pessoa? Poxa, as pessoas estão falando sobre você. O que é que você quer que as pessoas falem sobre você? Pequenos passos, decisões, ações vão construir essa nossa identidade. Ou é uma identidade que se aproxima a de Cristo, ou a gente continua sendo a imagem e semelhança de Adão. Quem você quer ser? 2021 vai receber de braços abertos qual versão de você? Qual versão de você vai entrar em 2021? Pense nisso. Escreva isso. Crie hábitos a partir disso. Mas a gente precisa responder essa pergunta. Quando a nossa identidade está em Cristo, nós temos motivos para viver os processos de cada dia com coragem. Quando a nossa identidade está em Cristo, mais do que ver o resultado é viver em justiça. Quando a nossa identidade está em Cristo, não somos sabotados, pois por meio do Espírito Santo somos fortalecidos. E mesmo que somos miseráveis, como Paulo diz, nós dizemos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele me recebeu mesmo eu não merecendo, Ele me abraçou mesmo eu tendo feito tudo o que eu fiz. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E não importa, de novo, gente, não importa que tipo de vida você está levando, não importa o que você fez, não importa. Onde você foi, onde você vai. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Ele está de braços abertos. Cristo quer receber cada um de nós com um sorriso no rosto e dar um abraço na gente. Você já abraçou um mendigo? Pois é, Jesus quer te abraçar,
mesmo a gente estando carregado, mesmo a gente estando mal cheiroso, porque é isso que o pecado faz com a gente. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, graças a Deus. Na cruz do Calvário, Jesus, ele nos deu um novo e vivo caminho até Ele. Me segue, vem comigo. Mas me segue, não importa. Talvez a gente se explique diante de Jesus, mas Jesus, não, vem, deixa eu parar de fazer tal coisa. Não, graças a Deus por Jesus, você é miserável, eu sei, mas eu te amo. O Evangelho de Jesus nos oferece uma vida abundante. Arrependam-se e creiam. A nossa identidade, ela é formada por pequenas ações. Quem você quer se tornar ao final desse ano? Escolha, defina hábitos, faça decisões a partir dessa identidade que você quer se tornar. Porque Jesus está de braços abertos. Jesus está de braços abertos. Vamos ficar de pé? A Bíblia diz que o pecado não nos dominará. O pecado não nos dominará. As decisões ruins, não, elas não nos dominarão. As escolhas que eu tenho que fazer, elas não nos dominarão. Não nos dominarão. Porque se a nossa identidade ela está em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque Jesus morreu a nossa morte. Jesus carregou todo o nosso pecado. E aqui eu não estou falando nada com religião, isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com o Evangelho de Jesus. Se você se entregar a Jesus, se você colocar a sua vida, a sua identidade, suas decisões em Cristo, sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar tanta vida, você vai experimentar tanto sucesso, você vai experimentar tanta realização que você vai falar, cara, eu não mereço nada disso. Pois é. A vida em Cristo, ela tem disso. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Então, nesse primeiro culto da nossa série, eu quero que você saia daqui. E se você tiver de verdade, assim, empenhado, se você tiver de verdade, assim, cara, eu quero viver esse negócio. Quero experimentar isso. Chega na sua casa e escreva quem você quer se tornar ao final deste ano. O que as pessoas vão dizer a seu respeito ao final de 2020. E a partir dessa identidade é que você toma as decisões. A partir dessa identidade é que você permanece nas decisões. Não deixa a vida te levar. Não deixe.